Olá, meus amigos, Deus abençoe a vocês. Em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo venha abrir o entendimento para que cada um de vocês tenha discernimento espiritual. Discernimento espiritual. Para que vocês possam compreender, entender, absorver, abraçar e beber do Espírito Santo. Beber da palavra de Deus, a palavra de Deus. Veja que, ainda falando sobre o Espírito Santo, infelizmente, a maioria das pessoas é ignorante com respeito à pessoa do Espírito Santo. Só para você ter uma ideia, nós vamos dar aqui fazer um resumo muito breve sobre a pessoa do Espírito Santo. Para que você possa, então, colocar a sua vida por inteira à disposição dele, para que ele possa, então, fazer morada no seu corpo, na sua vida. Muito bem. Deus, para salvar a humanidade, depois que Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos do jardim do Éden. E, a partir daí, Deus, que já tinha um plano B, digamos assim, Deus escolheu um homem na terra que tivesse um caráter de justiça, um homem que gostava das coisas certas, justas, corretas. Então ele escolheu os seus servos, escolheu Noé para preservar uma semente aqui na terra. Depois ele escolheu Abraão para que, através de Abraão, ele, Deus Pai, o Deus Pai, viesse construir uma nação pura, uma nação separada das demais nações que haviam se corrompido, uma nação assim que gostaria que estivesse de acordo com ele, com Deus, para que então nessa nação separada, nessa nação santa, ele pudesse enviar o filho dele, a segunda pessoa. Então, a primeira vez que Deus veio ao mundo foi na pessoa do Pai, digamos assim, e escolheu Abraão. E de Abraão trouxe uma nação pela qual nasceu o filho dele, Jesus. Então, Deus construiu uma nação, instituiu as leis, os mandamentos, etc. E essa nação, ainda que tenha sido escolhida por Deus, ainda que tenha sido abençoada por Deus, ela se corrompeu, obviamente. Mas Deus, na sua infinita compaixão, misericórdia, enviou o seu filho Jesus. Bom, agora eu fiz a minha parte. Vai lá, meu filho, e dê a sua vida para salvar a humanidade, para salvar aqueles que em ti creem. Então, o Pai voltou para o céu, o Deus Pai voltou ao céu e enviou o Deus Filho. E o Deus Filho ficou aqui 33 anos e meio. Fez a obra que o Pai lhe confiou para fazer. Então, quando Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus, só quando ele assentou-se à direita do Deus Pai, é que então foi-nos enviado o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Para quê? Jesus fez, o Deus Pai fez o trabalho dele, o Deus Filho
fez o trabalho dele, agora é a vez do Deus Espírito Santo. Então, o que vem o Espírito Santo interferir na vida das pessoas que creem no seu Filho Jesus? Que creem. E crer, repito, não é simplesmente você acreditar. Crer é você abraçar a fé, obedecer a palavra de quem você crê. Se você crê numa pessoa, você quer casar com essa pessoa. E quando você descrê dessa pessoa, você quer descasar dessa pessoa, que é o divórcio. A crença em Deus é assim também. A crença em Jesus também é assim. Se você crê nele, você obedece a palavra dele. Se você não crê, você não obedece. Então, o Espírito Santo veio para fazer morada dentro de cada pessoa que crê no seu Filho Jesus. Pessoas que creem nele, que obedecem a sua palavra, que ouvem a sua voz, a sua palavra e obedecem. Então, o Espírito de Deus está no mundo, ele continua no mundo, desde os dias que Jesus o enviou, desde o dia de Pentecostes, que foi a primeira vez que ele veio. Mas Jesus explicou que Deus é Espírito, ele definiu Deus como Espírito. Deus é Espírito. Ele falou isso para a mulher samaritana. Deus é Espírito. Que quer dizer, não tem cor, não tem tamanho, não tem... A gente sabe que Deus é grande, mas a gente não tem ideia da grandeza dele. Mas não tem corpo físico. Deus não é palpável. Digamos assim, ele não é sentido. Não é sentido. Deus não é sentido. Eu senti Deus. Não existe isso. Eu não creio. Pelo menos é a minha crença. Eu não sinto Deus. Eu falo com vocês, eu prego o Evangelho, eu não sinto Deus. Mas ele usa a minha boca, o meu intelecto, para falar. E aqueles que ouvem e creem e praticam, então estes recebem as bênçãos dele. Mas é ele que faz a obra através dos seus servos. Eu continuo sendo um servo feito de barro, justamente o oposto do Deus que é Espírito. Ele é Espírito. Ele é aquela energia. Você não vê a energia, você vê o resultado da energia, não é? Então você liga o interruptor, acende a luz. Por que acendeu a luz? Acendeu a luz porque a energia foi passada para aquela lâmpada e ela então iluminou. Se não há energia, a lâmpada pode estar perfeita, mas ela não vai acender. Se não há energia, o ferro elétrico pode estar perfeito, mas não vai funcionar. Assim também, você pode ser uma pessoa boa, caridosa, religiosa, você pode ser uma pessoa muito bacana, mas se não há o Espírito de Deus em você, a sua vida vai continuar sendo vazia, triste. Sempre vai haver um buraco dentro de você e você não vai saber por que esse buraco. Esse buraco é justamente o lugar onde o Espírito Santo veio para ocupar
e acender você, dar vida para você. É muito glorioso. Deus é Espírito, minha amiga e meu amigo. Deus é Espírito. O Espírito Santo é Espírito. E quando ele vem, independentemente de você sentir ou não sentir, independentemente de você tocá-lo ou não, independentemente de você vê-lo ou não, ele vem e faz a diferença na vida daquele que o recebe. Então Jesus falou do Espírito Santo, usou uma analogia para falar do Espírito Santo. Ele diz que o Espírito Santo é como água viva. Água viva. Não é essa água viva que queima na praia, não. Água viva é algo que só quem tem sabe o que estamos falando. Não vou explicar porque eu não sei nem explicar como é água viva. Eu só sei dizer que quando ele veio sobre a gente, quando ele veio sobre mim, ele mudou o meu ser. Ele tirou as minhas fraquezas, os meus complexos de inferioridade, os meus complexos de defeituosos, de defeitos. Eu não quero nem aí, não estou nem aí para sabendo que se é feio, se é bonito. Eu sei dizer o seguinte, que ele veio, quando ele veio sobre mim, ele deu sabor, ou melhor, ele deu vida a esse vaso de barro. Eu continuo sendo o vaso de barro. Eu não mudei. O Espírito Santo, quando vem, ele não muda o nosso corpo físico, embora uma pessoa que tenha o Espírito Santo, ela tem um semblante pacífico. Os olhos da pessoa que tem o Espírito Santo irradiam um brilho diferente. A vida da pessoa que tem o Espírito Santo é diferenciada da vida daqueles que não têm o Espírito Santo. Então, essa é a razão de você buscar e receber o Espírito de Deus. Ao invés de você fixar sua mente nas línguas estranhas, na profecia, nos milagres, nas curas, nas maravilhas que o Espírito Santo faz através das pessoas, você tem que fixar sua mente no Espírito que usa aquela pessoa para fazer maravilhas. Lembra quando Jesus mandou os 70 discípulos, os apóstolos, depois os 70, para curarem os enfermos, libertarem as pessoas? Quando eles voltaram radiantes, porque eles faziam milagres maravilhosos. As pessoas eram curadas, os cegos eram curados, os paralíticos andavam, as pessoas perturbadas, pessoas endemoniadas eram libertas, os leprosos eram curados. E eles chegaram para Jesus com aquela alegria, com aquele gozo. Ó, Jesus, aconteceu isso, aconteceu aquilo, nós arrebentamos, Senhor, foi magnífico. Aí Jesus disse, meus caros servos, não alegrai-vos por causa dos milagres, das maravilhas, mas alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Então, esse é o foco. Esse é o foco que você tem que ter. Então, muitas pessoas não recebem o batismo com o Espírito Santo porque o foco dela é falar em línguas, o foco dela é profetizar, o foco dela é ter poder para mandar demônio embora, o foco dela é fazer a obra de Deus física. Mas ela não foca a sua vida
na pessoa do Espírito de Deus dentro dela. Você já pensou você? Olha para mim, minha amiga, aí, por favor, vamos ficar bem pertinho um do outro. Olhe para mim. Você já imaginou, minha amiga, você receber o Espírito Santo, você ter o Espírito de Deus dentro do seu corpo? Não importa se você é feia, se é bonita, se é gorda, se é magra, se é negra, se é branca, se é feia. Não importa o que você é fisicamente, mas nesse vaso de barro, se neste vaso de barro for cheio, se ele for cheio do Espírito Santo, e tem que ser cheio, né? O Espírito Santo não vem para dar apenas uma parte, ele vem e enche o nosso vaso até a boca, até derramar. Foi o que Jesus falou: aquele que beber da água que eu lhe der, essa água fará nele uma fonte a jorrar. É impossível uma pessoa cheia do Espírito Santo ser vazia de alegria, ser vazia da verdade, ser vazia da justiça, ser vazia de uma vida, de uma conduta que realmente não condiz com a fé em Deus. Não, minha amiga, meu amigo. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, a vida dela, o vaso, o corpo é o vaso dela, transborda de alegria. O que não significa dizer que a pessoa vai viver 24 horas rindo, toda hora rindo. Não, ela vai ter lutas, ela vai enfrentar desafios, ela vai enfrentar o diabo, ela vai enfrentar o batismo de fogo, ela vai enfrentar tribulações, angústias, ela vai enfrentar o inferno que o mundo é. Ela vai enfrentar um mundo que jaz no maligno, que está sepultado no inferno. Ela vai enfrentar, mas ela vai vencer. Ela vai vencer. Porque o Espírito da vida está dentro dela. Ninguém pode matar o Espírito Santo. Ninguém pode matar o Espírito da vida que está dentro de uma pessoa. Então, quando uma pessoa crê no Senhor Jesus de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua sagrada palavra, essa pessoa transborda de alegria, mesmo no meio das dificuldades. Por exemplo, o Espírito Santo é o Espírito da paz. Eu tenho paz, a paz está aqui dentro, mas no nosso trabalho constante, diário, nós enfrentamos um inferno. Nós temos que lutar. E não podemos ir para a guerra com o violino debaixo do braço, com o violão cantando, oh, aleluia, aleluia. Não, nós temos que ir para a guerra com garra, com raiva do inimigo, que é o diabo, que é Satanás, para resisti-lo. Então, mas isso não significa que a paz esteja dentro da gente. A alegria esteja dentro da gente, a vida esteja dentro da gente. Não, isso permanece, porque o Espírito Santo não está, quando ele vem, ele não fica só em alguns momentos, algumas horas, só quando a pessoa está na igreja, não. Ele está com a pessoa 24 horas por dia. Esteja fazendo o que estiver, o Espírito Santo vai estar com ela, no banho, nas suas necessidades fisiológicas, no seu dia a dia, no seu relacionamento conjugal santo, né? Até no relacionamento conjugal é santificado porque ele está ali, sendo glorificado na sua criação. Então, minha amiga e meu amigo, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela tem uma vida diferenciada da pessoa que não tem o Espírito Santo.
Isso não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Você vê, quando eu recebi o Espírito Santo, ele não tirou os meus defeitos físicos. Não. Ele não tirou a minha personalidade. Não. Mas ele somou dentro de mim a personalidade dele, a mente dele, de forma que eu ouço a voz dele. Toda vez que eu leio a Bíblia, eu estou ouvindo a palavra dele, eu estou ouvindo a voz dele. É claro que, ainda assim, ele respeita a minha individualidade. Ele respeita a minha individualidade. Porque ele respeita a minha individualidade, ele respeita a minha opinião. Então, se eu quiser fazer a vontade dele, ele diz, está aqui, a minha vontade é essa. Se eu quiser fazê-la, obedecê-la, eu vou colher os frutos dessa obediência. Mas se eu for desobediente, se eu disser, não, eu não quero, eu prefiro fazer a minha vontade, então eu vou colher os frutos da desobediência. Então a minha vida será triste, porque eu ouço e não pratico, e não obedeço. É óbvio que quando ele fala, quando o Espírito Santo fala, ele convence a gente. Ele não deixa dúvida. É ele que está falando. Então, quando o Espírito Santo fala, a gente fica tão convicto, que não importa o que as pessoas falam, o que a opinião pública fala, o que as redes sociais falam. Eu não quero nem saber, porque o que importa é ouvir e obedecer a sua voz aqui dentro de mim. E é na mente, é no intelecto, não é no coração. Deus é espírito. E ele fala com o nosso espírito, que é o intelecto, que é a mente, que é a nossa razão. Então, é do Espírito de Deus para o nosso intelecto. Por isso que ele nos deu espírito. O ser humano é espírito, é alma e é corpo. O espírito que eu tenho, você tem, que todos têm, é emprestado por Deus. E esse espírito volta para ele quando a gente morre. Mas a alma não. A alma depende da nossa decisão, da nossa obediência, aceitação à sua voz e obedecer. Então, minha amiga, quando a pessoa recebe o Espírito de Deus, ela tem Deus dentro de si. Dentro de si. Você já pensou? Você que está me assistindo nesse momento, você está aí toda triste, abatida, caída, chorando, porque perdeu o marido, porque perdeu a mulher, a sua família foi destruída, dividida, e você não sabe mais o que fazer. Você sabe por que você está assim? Porque você jogou todas as suas fichas no seu casamento, para a sua felicidade. E quando perdeu esse casamento, você ficou sem chão. Por quê? Porque você estava apostando tudo nesse casamento, nessa profissão, nesse ganho econômico, nesse dinheiro, no ganho do mundo, na satisfação da sua carne. E quando você perde, então você entra em depressão. Quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, quando ela recebe o Espírito de Deus, porque Deus é Espírito, ela não está mais ligada a este mundo. Ela ama o seu ente querido, os seus entes queridos, ela ama os seus irmãos, ela ama as pessoas, mas nenhuma das pessoas nesse mundo será Deus para ela. Nunca, jamais, em tempo algum. Ela sempre fará das pessoas ou das coisas desse mundo em segundo plano. Então, eu tenho entes queridos, eu tenho pessoas que eu amo muito, muito mesmo, eu amo o meu trabalho, eu amo
tudo que eu faço para o meu Senhor, eu amo mesmo. E o faço por amor, porque eu gosto, porque se eu não fizer isso, eu fico seco, eu morro. Mas se eu perder a minha vida, eu não perco nada, pelo contrário, eu ganho, porque enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer a vontade dele. E quando eu partir, eu estarei com ele por toda a eternidade. Se eu perder a minha esposa, se eu perder meus filhos, se eu perder o meu trabalho, se eu perder tudo que eu tenho, não vai fazer diferença, porque ele estará aqui dentro de mim. Então a minha vida está nele. Então é isso que significa crença em Deus, crença com inteligência, crença na razão. O meu coração não está em nada nesse mundo. O meu coração não está em absolutamente nada nesse mundo. O meu coração está no mundo de Deus, o reino de Deus. E por isso, o filme, os livros, quando nós falamos, não temos nada a perder. Absolutamente nada a perder. Quem tem Deus, quem tem o Espírito de Deus, não tem nada a perder nesse mundo. Nada. Nada, porque cedo ou tarde o mundo fica por aí, vai pegar fogo, tudo vai queimar, tudo vai acabar. Mas aqueles que têm o Espírito de Deus viverão por toda a eternidade. Mas a mulher samaritana não pensava assim, coitada, ela não tinha a luz de Deus, a energia do Espírito Santo não estava com ela. Então ela queria beber, ela pediu para Jesus dar da água. Quando Jesus disse, minha filha, eu vou dizer para você uma coisa, a água que eu lhe der fará, a água que eu der fará de você, ou quem crê, uma fonte de vida. Então aquela mulher, por conta da sua cegueira espiritual, ela falou, Senhor, me dá desta água para que eu não tenha que vir aqui no poço buscá-la todos os dias. Quer dizer, ela queria o Espírito Santo para não precisar, ela queria a água que Jesus estava oferecendo, para não precisar vir buscar no poço outra vez, e todos os dias. Quer dizer, ela queria resolver um problema pessoal. E assim são muitas pessoas. Eu quero isso, eu quero me casar, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero ter o direito de ter uma vida feliz, eu quero ter o direito de poder passear, de viajar, de conhecer lugares, e etc. e tal. Quer dizer, sonhos pessoais. Querem o Espírito Santo para a realização de sonhos pessoais. Aí não vem o Espírito Santo, aí não dá. Porque o Espírito Santo, Jesus disse claramente ele disse isso. Aquele que tem sede, não de resolver os seus problemas. Jesus sabe que todos nós temos sede de resolvermos os nossos problemas. Mas ele estava se referindo à sede da alma. Porque a alma está em pecado, ela tem sede. Quando a alma se convence do seu pecado, ela tem sede de viver uma vida justa, reta, íntegra, em paz consigo mesmo, com a sua consciência, sobretudo com Deus. Então Jesus oferece essa água para os sedentos. E se a pessoa não tem sede do Espírito Santo, ela vai receber o quê? Não vai receber nada. Essa é a razão do porquê muitas pessoas dizem, bispo, eu já orei, já jejuei, já fiz jejum de Daniel, já me entreguei, já até fiz ofertas no altar, sacrifiquei e não recebi o Espírito Santo. Por que não recebeu? Justamente porque o foco não estava ou não tem estado na presença
do Espírito de Deus na sua vida, para que possa viver uma vida em perfeita harmonia e comunhão com Deus. Ela tem o desejo de realização dos sonhos pessoais dessa vida. E infelizmente, muitas pessoas veem os testemunhos maravilhosos, e você pode verificar que os testemunhos que a gente coloca, nós mostramos o lado podre da vida da pessoa, o lado podre, e mostramos o lado bom, o lado maravilhoso, que foi depois que receberam o Espírito Santo. Depois que receberam o Espírito Santo. Então, você pode verificar, os testemunhos têm um antes e um depois. Mas depois do quê? De ter recebido o Espírito Santo. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, aí ela pode ficar tranquila, porque Deus é com ela por toda a vida. E não importam as lutas, os dissabores, as tribulações, aflições que Jesus falou. Não importa nada disso, porque a pessoa ela está convicta de que Deus é com ela. Ah, minha amiga, meu amigo, se eu pudesse, se o meu dinheiro desse, tudo que eu pudesse fazer, eu faria para você receber o Espírito Santo. Porque só depois que você receber o Espírito Santo, você vai entender perfeitamente a palavra de Deus. E vai entender a diferença entre aqueles que são daqueles que não são de Deus. Daqueles que servem a Deus, daqueles que não servem. Entendeu, minha amiga e meu amigo? E você que tem recebido o Espírito Santo, que recebeu o Espírito Santo, você está aí feliz da vida, né? Olha, minha filha, meu caro amigo, você é muito feliz. Não importa o que você tem em mãos, nas mãos físicas. O que importa é o que está dentro do seu vaso, quer dizer, da sua vida, do seu vaso, da sua casca de barro. É o Espírito Santo. Paulo fala sobre isso. Temos o Espírito Santo em vasos de barro. Eu sou o vaso de barro, sujeito a muitas falhas. Então, não cobre perfeição de mim, minha amiga, meu amigo. Não cobre. E se você quiser cobrar, pode cobrar, eu não estou nem aí. Eu vou continuar fazendo o meu trabalho, semeando a palavra de vida. Mas a verdade é que, ainda que sejamos de barro, o que há dentro de nós, que é invisível, intocável, insensível, permanece para toda a eternidade. Toda a eternidade. Graças a Deus. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela não teme a morte. Ela não tem medo da morte. Ela pode até ter um receio da vida, mas da morte, porque ela sabe em quem ela tem crido. Deus abençoe vocês e, por favor, pense nisso. Deus é Espírito e Deus quer morar dentro de você. Deus não habita em igrejas de madeira, de ferro, de pedra. Deus habita dentro daqueles que ouvem e obedecem a sua palavra, através do Espírito Santo, claro, lógico. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.